A mudança de curso da libido. Às vezes, falar de libido parece muito abstrato. Reduzir, quer dizer, reduzir, falar em energia vital pode ser reducionista, inclusive, porque a energia vital parece uma quantidade, uma grandeza, né? A energia é uma grandeza neutra. Você ter energia, não ter energia, é quase como ter gasolina no carro, não ter gasolina, conseguir estar com disposição no corpo, não estar. Mas no nosso caso da libido, no caso do ponto de vista psicológico, a libido, ela não tem essa conotação tão neutral. Aliás, ela não tem nenhuma conotação neutral. Ela está vinculada a valores e a uma realidade interior que faz com que ou existe uma libido para determinada coisa ou não existe a libido para aquela coisa. Não é como ter uma energia que você pode administrar como você quiser. Não é como você ter energia no corpo e poder, por exemplo, escolher qualquer esporte que você queira fazer para, né, para expressar essa energia. A libido, ela está vinculada a valores. Então, ela vai, estar mais presente quando aquilo para o qual estamos nos direcionando, naquilo no qual estamos investindo a tal da libido, espelha um valor reconhecido. Esse é aí que começa, esse que é o problema. Um valor reconhecido pela sociedade, né, pelo coletivo, né, sociedade como coletivo e, portanto, pelo que a pessoa dentro de si considera válido. Então, ela vai ter energia, ou seja, ela vai ter libido para fazer aquilo. Mas a libido também responde a outras tendências, nem sempre presentes na consciência ou aceitas. E aqui a gente vê também a criação das neuroses, dos sintomas. Quando nesse capítulo se fala sobre a mudança de curso da libido, estamos falando do fato de que a libido, ela foi direcionada até hoje aonde que as pessoas, o coletivo, né? As pessoas como coletivo colocaram sua energia na estruturação de uma família, né? De relacionamentos que geram uma família dentro de um contexto social, que perpetuam os valores desse contexto social, que podem alterar alguns aspectos, mas que mantêm essa estrutura. Então, a libido está voltada, em primeiro lugar, para a realização do indivíduo, a manutenção vital do indivíduo dentro do seu contexto, e depois o indivíduo faz outras coisas com isso, com essa libido que está dentro do leque das possibilidades. Se a pessoa faz um esporte, ou se vai dançar, ou se namora, ou se vai tomar umas, ou se vai se drogar, ou se vai fazer trilhas, são coisas que fazem parte do mundo de valores da pessoa. E com pessoas assim, é assim que a sociedade se constrói, né? Cada um faz a sua parte num certo lugar, tem as suas expressões livres ou de desabafo, da tensão, e constrói essa realidade. Nós estamos numa mudança civilizacional que requer que cada um assuma o seu lugar social como transformador social, mas não a partir de um programa dado de fora, de um planejamento, de uma ideologia, porque tudo que está por aí é velho, tudo que está por aí não vai criar uma mudança real. A mudança que estamos vendo aqui, a nova rota, a nova direção e caminho vem de dentro, né? Então, a libido está perdendo, os valores da família, por exemplo, estão perdendo valor. A família como valor está perdendo valor. Tanto é que vocês duas aqui, por exemplo, não têm família, não têm filhos. O que seria impensável em outros tempos.
Vocês podem cuidar da família de você, sim ou não, mas vocês não têm filhos. Vocês não estão vivendo para a família. E isso porque, por vários motivos, mas isso também porque vocês ouviram uma outra voz que não era aquela tradicional. Essa, essa, a nova rota, ela se apresenta de dentro como um chamado, como uma necessidade diferente, como uma impossibilidade a trilhar aquele caminho. Agora, isso estou dando um exemplo pequeno, mas é um sinal. As mulheres, muitas mulheres estão sempre mais deixando de ser mãe. Aumenta o número das mulheres que deixam de ser mães. Portanto, a mulher vai deixando seu papel tradicional na sociedade, de criar filhos, de parir, criar filhos. Mas nós estamos trabalhando aqui com algo bem mais profundo e muito mais radical. Isso aqui é o comecinho. O radical é mudar uma identidade, porque você pode não ter filhos, mas ser mãe de todo mundo, né? Como a gente já viu. Agora, esse é tem um chamado do inconsciente. O caminho que chama manda um mensageiro, mas a pessoa chamada nem sempre está pronta a atender ao convite, porque o caminho precisa da meta, assim como a meta da vontade de caminhar. E se vontade em nós não desperta, como paixão pelo nosso ir, não há nenhum dever imperativo que nos mova, nos convença a nos mover. Precisamos querer. O, a evolução passa por nós, mas não nos obriga a evoluir. Não somos obrigados. Nós podemos dizer não. E então tem um caminho para. As pessoas muitas vezes estão perdidas porque elas não têm a meta, não sabem para onde ir e não sabem como ir para qualquer lugar, não tem o caminho. Mas precisa também ter vontade de trilhar um caminho, ter vontade de abraçar uma mudança. Qual é o problema em abraçar uma mudança? O problema em abraçar uma mudança é que ela vai implicar justamente uma mudança, ou seja, a gente vai ter que fazer espaço na rotina que temos para algo novo, que inclusive nem conhecemos, então vai requerer um esforço até para entender. A rotina, que é a rotina de pensamentos, de formas de sentir, formas de pensar, formas de coordenar a vida do dia a dia, é uma rotina, é como um trilho, é como aqueles trenzinhos das crianças que andam no trilho, é um trilho. E é segurada pela libido, a libido está presa lá. Você desenvolve, você gasta uma energia no teu trabalho, por exemplo, ou nas coisas, em tudo que você faz, você gasta energia. Agora, se você precisar mudar alguma coisa, você precisa retirar, porque a energia é finita, não é infinita, como as horas do dia são finitas. Então, você precisa alterar algo, até mesmo uma forma de entender as coisas, que é a coisa mais difícil, é a forma de entender o que é prazeroso, até de achar que é prazeroso algo. E isso corresponde a superar o imediatismo. Por quê? Não tem coisa mais fácil do que a gente tipo, desabar, se largar para seguir um trilho já dado. Um tipo de conversa que já conhecemos, um tipo de amizade, um tipo de pensamento. Não quero pensar, não quero saber, não quero ir, não quero ver. É imediatismo. Então, a mudança de rota da libido requer vontade em fazer essa alteração. Corresponde a você parar para refletir, para se perguntar se é isso mesmo que ainda você quer, se é isso mesmo que de verdade te faz bem, se isso corresponde ao que você de fato sente.
Então você tem que puxar o freio de mão num carro que está andando. E muitas vezes com pessoas do lado que estão fazendo a mesma coisa, não puxando o freio de mão, que estão realizando todos aqueles gestos, pensamentos, etc., que você precisa agora parar. Então você tem que sustentar a não adesão à tentação de seguir, porque é uma tentação, não requer esforço. Quando você entra no imediatismo de gestos, de pensamento, já dá, você não precisa se esforçar para nada. Esse é o problema. É aqui que falta a vontade de caminhar. O que ajuda, é por isso que na análise nós precisamos vestir, por assim dizer, precisamos apresentar o objeto da análise, o objeto do percurso, de uma forma que a pessoa se apaixone. Tem que ter amor naquilo que a gente faz, tem que ter entusiasmo, senão, por que que a pessoa iria fazer esse esforço? Quando tudo já está codificado, já é só seguir a manada. É o amor que move. É o impulso do entusiasmo, da perspectiva nova, mas é amor, todas as expressões para amor. E é isso que a gente precisa passar. Por isso que já Freud disse que é o amor que faz acontecer a transformação. E aí isso significa também que o amor, ele ganha uma nova direção, não é o amor da gratificação, de se gratificar, ou do analista, do terapeuta, gratificar o paciente falando para ele o que ele quer ouvir, ou mesmo se gratificar falando coisas que ele acha, o terapeuta, de valor importante, o que o fazem sentir importante. Não, de redirecionar todo o processo, inclusive da dor pessoal, das problemáticas, todas aquelas picuinhas da vida de cada um, para uma meta maior, que dê respiro, que dê asas, que encoraje, que dê esperança. É amor. Isso é a nova rota da libido, que vai além, não só da relação individual, homem e mulher, da mãe e filho, da relação familiar, da relação social, vai para além. Essa é a nova rota da libido. Obviamente, o que que traz o imediatismo? Onde é que está a sedução do imediatismo? Onde é que a gente aprendeu a sermos seduzidos pelo imediatismo, por aquela masturbação, né? Emocional que traz um acalanto, não leva a lugar nenhum, não produz nenhum fruto novo. É da mãe, que dá o colo, que acalma, esquece das coisas. Como no sonho da nossa amiga, que eu achei fantástico, onde ela descobre que uma amiga, de tanto tomar remédio para dormir, morreu de infarte. Morreu de infarte. A mulher quer dormir, ela está dizendo não. Então, quer dizer que o chamado do inconsciente já bateu na porta dela, já bateu, 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 bateu. O que que ela faz? Toma remédio, remédio para dormir. E é o coração era considerado, e ainda é considerado pelos chineses, a medicina chinesa, o verdadeiro cérebro. Esse cérebro aqui, ele é o executor de quem decide. O coração é o lugar da tua verdade, daquilo que precisa vir à tona, e é o lugar do amor. Não sai e morre de infarto, explodiu. Não circula, não circula. E tem nas outras apostilas, tem onde que está, na básico 1, o sonho no tema do amor, de uma mulher em que ela está, me parece que ela está num prédio e tem vários apartamentos, mas aí tem um problema na tubulação, praticamente é sangue circulando, todas as tubulações estão conectadas, porque o amor tem que se transformar numa potência, numa força
coletiva. Não temos essa separação que a gente imagina ter. O amor não é feito para nossa gratificação. É feito para criar mudança, para circular no mundo e promover mudança, porque o amor, quando naquele tema lá, se vocês vão ver, está ainda essa ideia. Você, quando prende o amor dentro do casulo do casal, que vive se gratificando ou fazendo coisas completamente isoladas do universo, o amor, ele tende a se manifestar periodicamente como tensões que levam a brigas e que são descarregadas em brigas. Às vezes se transa para se acalmar ou não, mas acaba que se acalma e volta tudo igual. Por quê? Porque o amor precisa andar, precisa andar. Se você não tem para onde ir, para que serve um casal? Um casal deveria ser uma parceria de tipo uma parceria de duas pessoas processando a vida juntas, descobrindo coisas novas, evoluindo juntas, a partir do processo interior de cada uma. Mas quando o casal, como está até hoje, está baseado nos papéis macho, fêmea, que não se sustentam mais, e no quê? No quê? O que que faz um casal? Depois que transa, faz o quê? Nada, não sabe o que fazer. Não sabem o que fazer. Se divertem, vão trabalhar, depois podem ter filhos ou não, e novamente, tem os cuidados dos filhos, ou seja, está tudo baseado na vida material, que é a vida animal. Essa é a vida animal. Pensa bem, é comer, dormir, ter um teto, ter um mínimo de prazer, de jocosidade, os animais têm isso, ter conforto, que você tem um conforto de uma casa de 1 milhão de dólares, ou se você tem um conforto de um bom sofá, você tem conforto. É o mundo animal, é isso que a Montefoschi fala. Esse é o mundo animal, o mundo do indivíduo concreto só, que vive só para isso. Qual é o mundo humano, realmente? É um mundo que está voltado para o social, mas não o social da sociedade de ir pelas ruas. É a sociabilidade que a Montefoschi chama. Ou seja, a dimensão da inter-relação entre nós todos, para construir a realidade humana. Mas aí, para isso, precisamos sair desse lugar animal e concreto, né? Concreto, que e necessariamente é individualista, é egoísta. Basta ver os cachorros, olhe os cachorros, é que eu vejo muito, como vocês sabem. Mas assim, qual é a postura? Não é de deixar, por favor, come aqui. Não, eu vou pegar comida e vou pegar comida, não vou deixar para você, não vou dividir. Se eu como amante de animais, trouxesse um outro cachorro para casa, mesmo que eu pudesse, seria um caos, porque eles vão defender o território deles, não vão abrir espaço para outro cachorro. Não, já tem duas mãos, dois lados, tem dois cachorros, não tem espaço para nenhum outro. Não tem empatia nesse sentido. Isso aqui é coisa nossa. E quantas pessoas são como os cachorros? Ou seja, não é um mundo animal, da sobrevivência. Por que que eles vão fazer isso? Não porque eles são maus, mas porque não tem mais recurso, né? Não tem mais recursos. Então, tem que excluir o resto. É um mundo animal. Então, a libido é essa força que está ligada ao amor. E o amor é uma transcendência, é um movimento transcendente do imediatismo. Não se resume em no quê? Na verdade, o que que é um casal, né? Esperar a vida velha para depois cuidar um do outro, ou seja, uma parceria, são dois amigos, mas o que que eles compartilham de verdade? É, então, eu acho que esse é o tema e eu vou ficar por aqui porque quero pegar outro. Eu não quero aprofundar demais. Já falei bastante, quero ir para o 5. Eu vou compartilhar que ele já está aberto. Antes, eu posso responder pra alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa, comentar?
Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei se é uma pergunta que se faz. É que ele estava falando sobre o caminho e a vontade de caminhar esse caminho. E aí você disse, tem muita gente que nem sabe qual que é o caminho. Aí eu acho que eu sou uma dessas. Eu não sei se eu estou no caminho. Como é que a gente faz para saber qual que é o caminho? O caminho, ele se constrói, o caminho depende da meta. Se a meta é a individuação, se a meta, Ah, entendeu? Se a meta é a gente se libertar dos condicionamentos, você cada dia constrói esse caminho, a minha meta é essa. né? Sim. Então, como você constrói esse caminho? Completando, você vai ter que novamente puxar o freio de mão e se perguntar se essa escolha, essa decisão, essa resposta é minha. Uhum. É só aprendida que eu estou repetindo como um papagaio. Ou porque eu estou com medo de fazer diferente, eu me sinto culpada. Tudo esse universo que aparece, que precisa ser trabalhado para a gente abrir espaço nessa selva para a gente ser sempre mais quem somos. Sim. Isso. Então, bem, ótimo. Então, vamos agora para a recuperação do social, a passagem à universalidade do amor, à universalidade do si mesmo. Qualquer método psicanalítico que esgote a interpretação dos problemas do indivíduo dentro da sua história familiar o mantém na situação de neurose. Por isso, essas análises não acabam nunca. As análises tradicionais, ou seja, freudianas, lacanianas, não acabam nunca. Porque toda a problemática individual é colocada no passado e na família de origem, na dinâmica familiar. Então, o que que faz esse tipo de análise? Ela reconduz o indivíduo para sua dimensão animal, de mamãe e papai, e tá lá. E sai, e não leva em consideração, retira o indivíduo da sua dimensão da universalidade, do que o sentido da vida, do que ele está fazendo no mundo, qual é a sua função no universo humano. O que hoje é mais necessário do que nunca. Então, o que acontece? Se a gente fica só na história pessoal que precisa ser trabalhada, mas por uma perspectiva que a transpassa e vai além, se a gente não tiver essa outra perspectiva, a gente vai prender o indivíduo ainda mais naquilo, não tem saída. Não tem saída, porque o pai vai ser sempre aquele pai, a mãe vai ser sempre e não tem saída, não tem jeito. Então, a gente precisa transcender essa dimensão que Jung já consegue fazer. Olha, a neurose reside na recusa de assumir o próprio problema pessoal como um problema existencial e em querer exorcizá-lo com um sintoma. Isso já está em Freud, de alguma forma, já está em Freud. O problema pessoal é um problema existencial porque é um problema do que é a minha existência, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Esse é o problema. Quando eu reduzo isso tudo a uma questão pessoalzinha minha, de porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, eu não, eu bloqueio o meu próprio desenvolvimento. E aí exorcizo como? Com sintomas de vários tipos, comportamentos, escolhas de vida, etc. Claro que na adolescência, por isso que ela é o tempo mais difícil, um dos tempos, o mais difícil na vida é a adolescência. Depois são outros tipos de dificuldade, mas a adolescência é o momento em que de fato se escancara o problema, porque o ser nessa idade está e percebe, sem expressar em palavras necessariamente, que está diante do mundo. Está do mundo, nasceu, está aqui, não é mais uma criança, tem que sair da proteção da família, talvez queira desesperadamente sair, mas ele não tem, muitas vezes, estrutura para fazer isso. Não sabe para onde ir, não sabe quem é, e começam a vir à tona, inclusive. É aí que começam a vir à tona as questões das vidas passadas, inclusive, ou seja, vem à tona os complexos, as questões quentes que estão precisando ser trabalhadas e que vão ser trabalhadas, às vezes, ao longo de toda a vida. É uma espécie de.
de prenúncio, né? De programa. Ó, esse é o programa da tua vida. Você tem que resolver essas coisas. E a primeira delas é encontrar a própria individualidade, que está geralmente grudada com a da família, grudada. Aí depende do tipo de família, mas grudada, geralmente. Então, onde a pessoa, ela não consegue se ver como um ente separado, pode se ver como um ente que está contra fulano, contra cicrano, que não gosta disso da família, não gosta daquilo, mas dentro do grude, não consegue criar uma vida sua. É, você vê, na infância a gente vive uma ordem cósmica já dada, que é a ordem do papai e da mamãe. Esse é o mundo da criança, é como se fosse a ordem cósmica. Então, tudo lá é óbvio, é assim que é. A criança nasce numa situação que já está dada, é isso que é, não tem questionamento. E nada é questionado. E na adolescência que começa o questionamento. Ah lá, o feitiço é quebrado. Se Deus quiser, o feitiço é quebrado. E aí, o que que se faz? Quem sou eu? Quem sou eu fora da família? Quem sou eu, sem isso tudo? Muitas vezes o jovem não tem a menor ideia. E aí é quando volta, como a gente viu no básico 2, volta para pro Édipo. O indivíduo se abre à interrogação. E é pela primeira vez que ele é chamado a dar uma resposta própria às interrogações que ele se coloca. E não pegar, né, as respostas dadas por fora. É um verdadeiro cataclismo, etc. É um processo de poucos suportam a desorientação. E como o sofrimento não pode ser evitado, procura-se negá-lo na sua essencialidade para salvar-se a esperança de uma volta à quietude. O que que é essencialidade? Dizer minimizar, banalizar, reduzir, ridicularizar, com o intuito de exorcizá-lo e poder voltar naquela quietude de Buda que está por cima da panela de pressão que está fervendo, porque não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, não tem geralmente suporte, talvez a pessoa não queira também. Olha, que tudo. Então, se rejeita a atenção própria dessa condição. É uma atenção própria, não é um defeito pessoal, faz parte desse momento. Você está diante de abriu-se o portal da vida. E você tem que construir uma vida e tem que se tornar uma hora responsável por você. Então, se rejeita a atenção, se não se acolher esse chamado, esquivando-se da responsabilidade da palavra que nos constitui. É muito importante isso daqui, a palavra que nos constitui. Como que a gente resolve isso tudo? Falando sobre isso, dando voz àquele marasmo que tem dentro de nós. E ao fazer isso, nós é, fazemos com que esse marasmo possa se expressar e trazer a própria verdade, o que tem. E aí esse marasmo se apresenta, acaba virando um fio da meada. É um marasmo porque ele não tem voz, não tem expressão, mas ele a emoção quando chega, ela não tem expressão, não tem voz, ou seja, não tem palavra. É a palavra que nos faz humanos. Os animais não falam, nós falamos. Quanto mais palavras conseguimos usar para expressar o que sentimos, maior se torna o nosso mundo interno. E aí, ao não falar, ao afogar a atenção em videogame, sei lá, em coisas, né? A pessoa fica muda dentro, muda, ao ponto que ela nem sabe o que está acontecendo, está completamente alienada.
mas ela não vai ficar tranquila. Isso não significa que ela vai estar em paz. Ela vai estar aparentar ser tranquila porque o rapaz está jogado no sofá, fazendo videogame ou no celular. Então ele parece tranquilo porque ele está passivo. Mas tem um conflito dentro dele porque a vida está esperando. Ninguém vai fazer por ele. E ele não se sente, inclusive, guiado, não tem orientação dos pais, geralmente. Então, esse conflito vai se reverberar para dentro da casa. Ou seja, vai ter a briga, né, com os pais. Mas não tem, que não leva a lugar nenhum, que é mais uma vez uma expressão da descarga da atenção. Assim como a briga entre marido e mulher. É uma descarga que mantém, na verdade, a situação igual. O que precisa é conseguir sustentar a atenção e quando a gente sustenta a atenção, algumas coisas começam a emergir, tipo, você começa a ter ideias, né? Começa a pensar alguma coisa e não ficar só naquele desconforto que você tenta apagar com alguma diversão. Então, vem alguma ideia. E uma ideia pode ser: eu quero me mandar daqui, né? Poderia ser: eu não quero isso, eu não gosto disso, e eu quero fazer alguma outra coisa. Mas não fica, não acontece muitas vezes. Obviamente, o indivíduo nunca se livrará do seu mal, e essa crise que foi entubada, permanecerá com ele para o resto da vida. O que que vai fazer a pessoa? Para onde que ela vai? Ela vai começar a ter que seguir caminhos que não são que não nasceram de uma necessidade interior, ela já vai estar tão alienada de si que nem sabe mais exatamente o que ela quer. Eu não sei o que fazer na vida, eu não sei o que eu gosto, não sei o que me interessa. Está perdida, pessoa completamente perdida. Tudo que ela pode fazer e que está ao seu alcance é prazer, se satisfazer. Tudo que ela tem é esse corpo e aquilo que é conveniente para esse corpo. E temos essas pessoas que temos hoje. Não fazem esforço, não lutam por coisas, não têm ideais, não têm o senso de autoridade, não têm valores maiores, não querem aprender coisas novas, porque isso é mais difícil do que para ficar no videogame, não respeitam. É tudo ego referido, é tudo egocêntrico, ego, eu. Então, o que que é a alternativa à terapêutica? É o processo de mediação simbólica. Quando eu, como analista, ajudo o paciente a entender o significado. A mediação simbólica é o significado daquele comportamento. Então, o rapaz que está jogado no sofá com videogame vai dizer: Não, eu gosto. Isso é o ego falando. Mas se a gente olhar para o quadro maior, esse aqui é um rapaz que está forte, saudável, cheio de vida, porque é jovem, que não está fazendo nada da vida dele. Não está produzindo nada, não está se relacionando com nada, não está construindo, desenvolvendo interesse, nada. Não é natural. Então, se você olha, sai do ego ou de dizer ele é um preguiçoso, que não funciona, não existe nessa idade. Na verdade, não tem a preguiça. Aí você vê que a pessoa está perdida, não sabe o que fazer, não sabe. Ela já perdeu, ela fica grudada no videogame para fugir. É um espaço mental onde ela foge do que sente dentro, do desconforto que ela sente dentro e do desconforto que ela sente no mundo.
Então, precisa ajudar a pessoa a entender o significado da sua ação, porque é somente desse jeito que ela vai poder superá-lo, superar a ação prejudicial. Outro exemplo, eu tenho uma paciente, a moça é uma garota, ela, entre aspas, coloco entre aspas porque eu não acredito, mas ela desenvolveu agora um medo de ir de carro. Ela não dirige, é nova. É o medo de ir de carro com o pai. Então, isso cria todo um transtorno na família quando eles vão fazer não sei o quê. Ela já tem 18 anos, mas toda o que que é? Aí é muito, ela gosta do pai, nananã, enfim. A dificuldade é dizer a verdade, que depois de muito trabalho emergiu. O pai controla muito a vida dela. Ela está se sentindo sufocada dentro de casa. Tudo é controlado. Como você faz isso, porque não sei o quê, como come, nananã. E ela tem medo, na verdade, do pai, que pode ter crises, ele é um pai, um homão. E ela é um tipo de pessoa que cresceu com os pais brigando muito. E ela ficou assustada. E, na verdade, ela está sozinha. Porque a mãe, ela é fraca e ela acaba sempre ficando do lado do marido no final, hoje em dia. Então, é uma menina que aprendeu a amenizar, a apaziguar, a ser a alegria da família, porque os dois não estavam sempre felizes. Ela tem problemas de outras vidas também, que de medo de falar a verdade do mundo, mas aí tá numa situação assim. Então ela aprendeu a ser a bonitinha. E o pai, para o pai, ela é muito importante, porque ela é o que dá alegria para a vida dele. Então ela tem essa função. Logo, ela também desenvolveu é difícil para ela desapontar o pai, ao mesmo tempo ela tem um forte, graças a Deus, impulso na direção da independência. Ela é muito mais inteligente do que ela parece. Ela é muito mais ativa do que ela parece. Ela vive no quarto porque pelo menos aquele é um espaço em que ninguém vai encher o saco dela. Apesar da mãe ainda entrar sem bater na porta, o pai bate, a mãe não. E ela está incomodada com isso, mas ela não consegue colocar limites. Os pais viram uma frente única e são dois adultos e ela está em minoria. Até ela me falou, eu precisava de um irmão, né? Ou de uma irmã, porque tem. Então, ir de carro significa que você está presa num carro. Olha só, eu só me vejo, é só a gente se entrar na situação que a gente entende conscientemente entrar na situação. Você está no carro com esse homem e você está até aqui de coisas que aconteceram por muito tempo que você não falou, que, que te fizeram sentir invadida. Mas quando você está em casa, você pode ir para o teu quarto no carro, você não pode ir para lugar nenhum. Um, você está presa. Dois, num símbolo maior, que é o conflito existencial, que é o mais importante, você se sente guiada por ele. Ele controla. Então você não aguenta estar no carro com ele. Você não quer nem 20 minutos, você conta os minutos. Mas isso por quê? Isso é um sintoma que pode se ampliar, se espalhar para outras situações parecidas. Para o avião, para o não sei o quê, para o navio, para o helicóptero. Viram ou não viram um problema. Por quê? Porque ela não consegue assumir as rédeas, o volante da vida dela, se posicionar, portanto, diante do pai, que a sufoca, mesmo com amor, mesmo querendo o bem, mesmo se preocupando com o futuro dela, está sufocando. Mas é difícil falar a verdade porque a verdade dói. E quando ela fala, ele entra também em crise, ele não sustenta. Então, fica um círculo vicioso. Mas isso é um tipo de. A mediação simbólica, que eu recentemente consegui finalmente emplacar esse gol, que foi difícil. É entender o significado do porquê que eu não vou. Não é o carro, vem que não tem, não é o carro. É
o sentido da situação. Você não tem liberdade de fazer, de ir, de ser você, por causa dele. Então, você não quer que ele dirija a tua vida, mas não podendo, não conseguindo brecá-lo em dirigir a tua vida, você não vai com ele no carro, não serve para nada, não resolve nada. Cria só transtorno na família e tal, aí ela não fala, as coisas, é uma confusão. É isso a mediação, assim, é isso que a gente precisa fazer com os pacientes. Qual é o significado? Mas você não fala, pergunta isso porque a pessoa não entende, não vai saber nada. É você que tem que saber. Você que tem que entender o significado simbólico da situação para ajudá-la a enxergar com jeito, assim, com um caminho, porque senão a pessoa ela está completamente. É como se você falasse chinês com ela não entende. Ok. Então, isso daqui tá. Agora vamos para o próximo tema. Olha, sair do narcisismo ego-referido, por exemplo, é sair de estar jogado com 15 anos em cima do sofá, só assistindo, fazendo videogame. É narcisismo ego-referido porque é só para o próprio prazer, porque não tem mais nada, a pessoa não tem mais nada. Se ela tivesse alguma coisa de interessante que despertasse a libido está como um saco de batata jogada lá. E aí ela começa a se cimentar naquele lugar, ela cria circuitos, por assim dizer. Vira um hábito, viram comportamentos cotidianos. Vira que toda vez que você volta da escola, você faz isso, então você já está esperando isso. Então você tem alguma tensão, alguma antipatia na escola, mas você vai fazer isso. E é isso, pode ser bebida, pode ser qualquer coisa. Então a libido vai circulando num círculo vicioso. Todo narcisista, mas no sentido que é tudo para me acalmar, para me ficar, fazer bem, para, entendeu? E não sai do lugar, não cria nada. Olha, a recuperação assim do universo humano, a pessoa não se percebe como criador, transformador, como alguém que pode ousar pensar algo novo, ter uma nova abordagem para qualquer alguma coisa, ter ideias diferentes, escolhas diferentes. A pessoa não se percebe assim. Ela se percebe como, em geral, muitas dessas pessoas que vocês atendem estão totalmente presas numa série de reações, ações e reações internas, como aquelas bolinhas nos joguinhos nos que tinham nos bares, que a bolinha vai batendo em todos os lugares, que são todas as reações emocionais que a pessoa vai tendo, e as quais tenta controlar ou acalmar como ela consegue, mas não tem visão do que está acontecendo com ela, nem visão, nem perspectiva. E nem ela, portanto, ela não se percebe como um membro de uma comunidade maior que a humanidade, não os amiguinhos do teu bairro, os amiguinhos da infância, os colegas de trabalho, a família. Não, mas como um indivíduo um membro da humanidade que está aqui para ser um novo indivíduo que surgiu para alguma coisa. Está tudo já codificado, já tem expectativas prontas, já te dizem quem você é, como o que você gosta, o que você não gosta e o que você tem que fazer. Adriana, Hum, essa visão é uma coisa mais a longo prazo, não é? De uma pessoa que está em análise, demora um pouco para ela chegar nessa visão, né? demora. Demora sim, demora bastante. Mas sabe que eu percebo, parece que é um salto que a pessoa dá mesmo. Uhum. É uma mudança, tipo, é um salto. Não é linear. O processo não é linear, de fato. De fato. A questão, a diferença, todas as outras técnicas têm alguma coisa de bom e de verdadeiro. Eu vou mostrar no curso sobre ansiedade. A questão é que quando você
aborda, por exemplo, comportamentalismo, né? É essencial em muitos casos. Mas se você aborda o problema por aquelas outras visões todas, incluindo os junguianos que viraram muito repetitivos, você você reduz, não abre espaço, não abre o horizonte. Então, se eu tenho que trabalhar com comportamento. Tem comportamento, você precisa trabalhar o comportamento, mas eu entendo que tem que trabalhar esse comportamento dentro de uma perspectiva que vai muito além do comportamento, é que o comportamento pode ser uma porta de entrada ou uma condição necessária para outras coisas. Não é o ponto final, de forma alguma, né? Então, sim, então o que a gente faz? A gente vai trabalhando, a pessoa chega, ela não tem ideia de tudo isso. E muitas vezes não quer ter, porque ela está toda concentrada no problema dela, né? Está toda lá. Ela está sofrendo, está num transtorno interno, tem que, então, e a gente fica com isso. Só que a gente fica com isso olhando pro horizonte e não somos, tragados. Dois, tragados emocionalmente. E aí, dois, tragados emocionalmente, tentando resolver o problema dela, porque assim a gente fica melhor, a gente não aguenta o que está acontecendo, né? Não, isso daqui é uma problemática humana, não é só problemática da Filomena que está na nossa frente. É uma problemática humana e da qual Filomena é uma representante, e nela se expressa, inclusive, com essas características especiais, específicas de Filomena, e nesse contexto dela, mas é uma problemática humana, e um dia Filomena tem que entender que é uma problemática humana, porque ela nunca nasceu da lua, não desceu da lua defeituosa. Ela é produto dessa história toda nossa. E por isso a transformação dela é uma contribuição inestimável, única para a nossa história humana. Agora, para chegar nisso, a pessoa tem que, no ponto concreto, prático, a pessoa precisa se sentir ouvida, precisa se sentir compreendida, acolhida, precisa ganhar confiança. Precisa que essas questões pequenas sejam sim trabalhadas, sempre o analista com o olho no universo, mas aqui, trabalhar o aqui, senão a gente está no abstrato, está na metafísica, faz. Trabalhar aqui, mas sabendo que esse aqui é a pontinha de um iceberg que leva, de um navio que leva para o universo. É esse a coisa. Agora, tem pessoas que trabalham isso, a pontinha e mais um pouco que sai e tudo, mas não querem enveredar. Não querem, não fazem. Mas é isso, é escolha individual. Porque não tem como um processo analítico terapêutico funcionar se não estivermos junto. Tem um acordo entre o terapeuta e a pessoa, tem um movimento em acordo. Por isso que a gente precisa ganhar a confiança da pessoa. Não seduzindo, obviamente, mas estando de verdade com ela, estando do lado dela, inclusive. Ganhar a confiança dela sem sermos manipulados também por ela, né? Sem sermos seduzidos por ela, sem entrarmos nas dinâmicas neuróticas que ela necessariamente traz consigo. E aí ela vai também fazer experiência, que a gente já viu isso no primeiro semestre, a experiência de uma, de uma forma nova de estar junto, em confiança, em amor, mas sem, sem situações afetivas pouco claras nas entrelinhas, que levam à culpa, chantagem, cobrança, nada disso. Isso é uma experiência nova, humanamente falando, né? É,
Ela está analisando alguns símbolos. Ah, processos de dialetização do próprio amor. É, olha esse sonho dessa pessoa, dessa jovem, outra jovem, que eu acho que ela mesma pensou que tinha a ver com isso, tinha a ver com uma forma diferente de. Ela está com um jovem, é, olha só, ele está com um jovem que era é, musculoso, bonito, e eles estão conversando, e aí estão conversando, e aí surge o desejo de transar. Ela está vestida, ela acha que vai para o banheiro, vai fazer, não sei. Está vestida, mas ele quer muito e tem uma e tem um tem horário, tem um horário. Ela olha para o relógio e ela vê que ela vai ter um compromisso, que é um compromisso tipo de faculdade, de estudo, ela ia estudar. E aí ela fala, era tipo, começava, era sei lá, 1h47 minutos, e o compromisso começava tipo às 2, né? 1h47 começa às 2. E ela fala não, ela também tem vontade, ela fala não, eu tenho esse compromisso, eu tenho que ir estudar, tenho já marcado às 2 e não posso. Quando eu voltar, a gente vê o que a gente quer fazer. Ela até chega a pensar, será que dá? Antes das 2, porque ela é jovem também. Então, né, ela pensa, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? E eu falei para ela, excelente, porque é a mulher que tem que segurar a rede, as rédeas dessas coisas, é a mulher, porque eles estão em outro lugar. É a mulher que tem que segurar aqui, porque é a gente que é as portadoras do amor, toda essa carga erótica, nós temos que ter esse lugar de decisão. E ela vai estudar. Hum, só arrancando o amor do amor pode este amor investir o pensamento. É exatamente isso. É a mulher tem que fazer isso. Bom, é, é no amor quando a emoção que por sua vez acende o desejo erótico que intenciona porque eles estão conversando, veja só. A conversa é uma troca, essa é a dimensão do espiritual. E a conversa é tão boa, portanto, ela é fecunda, que leva para o desejo, para a atração sexual, para a concretização daquilo. E ela não faz acontecer. Porque a tensão tem que permanecer para conseguir continuar construindo. Não que a gente não vá nunca transar, mas é uma transição importante essa na nossa vida como mulheres, sobretudo como mulheres, porque os homens eles estão acostumados a segurar, porque eles não são. Olha os homens, quantos homens podem amar e ao mesmo tempo ser completamente egoístas, não tá nem aí fazer outras coisas. O homem ele já tem já não porque ele nasceu defeituoso, mas ele foi criado defeituoso, né? Porque ele vive dissociado do sentimento. Uma coisa é o sexo, outra coisa é amor. Para a mulher, não. Apesar da mulher agora tentar ser como eles, mas a mulher não. Então, se eu não seguro para sustentar esse diálogo e permitir que ele vá crescendo, se elevando, e logo depois do primeiro momento eu já entro no imediatismo, eu não produzo mais. Eu não mantenho. Esse aí eu mantenho, o amor vai crescendo. E ela, ao ir estudar, ela está trabalhando em si mesma, né? Ela vai produzir, e assim ele teria que fazer, inclusive, porque os dois vão se enriquecendo para voltar no diálogo criativo. E aí a relação, como Montefoschi fala, é infinita. Aí o amor tem um caminho infinito de manifestação. Mas somente assim é que aí o transar não esgota o amor.
É só uma expressão dele que volta, que faz parte desse processo infinito. Ó, é no amor, quando a emoção, que por sua vez acende o diálogo erótico que intenciona, não nasce da fantasia fusional. Essa fantasia, quando a gente quer logo juntar-se ao outro, essa é a fantasia fusional. Não é uma. Essa fusão, depois, para se separar, precisa de conflito. E separar-se retoma, cada um retoma a própria individualidade. Então, o amor é uma força que a gente precisa conseguir conter sem quebrar, não se quebra, mas conter numa distância que não congele o amor, mas que o mantenha vivo. Para isso, e de modo que inclusive os dois permaneçam dois, diferentes, continuando seus processos, esses processos, sua vida, sendo eles mesmos, né? Continuando a ser. E isso alimenta ainda mais o diálogo, que por sua vez alimenta a relação. E aqui ela vê e aí a glorificação do corpo. Aí ter uma relação sexual neste contexto é muito diferente. É muito diferente. Aí o corpo não é o corpo que eu uso, que eu como, como se diz vulgarmente, porque de fato a pessoa se nutre da energia do outro, que eu consumo, mas é realmente o encontro de amor. Porque aquele corpo é a manifestação daquele espírito com quem você já se encontrou. É, ó, o amor é um anseio que impulsiona na busca do outro, que perenemente há de ser encontrado, não no sentido que o outro nunca está aqui, que a gente está sempre atrás de alguma coisa que nunca se encontra, mas no sentido que o outro continua sendo o outro. Se a gente já reduz o outro a algo que conhecemos, ele para de ser outro. Por isso que cada um precisa manter o diálogo consigo sempre aberto. Porque é nesse diálogo que eu me renovo. E por isso eu posso me apresentar ao outro como alguém que está sempre se renovando. Eu sou sempre um outro que eu vou encontrar, que o outro vai encontrar e eu encontro o outro. Senão, eu já sei todas as reações da pessoa, o que ela vai falar, quem ela é, o que ela sente, o que faz, etc. E o outro vira banal, como eu sou banal para ele. O amor existe ou não existe? Outra coisa, ou existe ou não existe. E o caminho do coração não pode ser traçado antes mesmo que o coração o percorra. É precisamente o amor que é escolhido para justificar a continuidade do casal, não tolerando. O amor é escolhido como por que que um casal está junto? Porque se amam. Porém, o amor, não tolerando os limites espaço-temporais e de duração que o casal institucionalizado impõe, romperá esses limites. E com eles, a instituição que o quis aprisionar. E aí eu vou terminar falando de Afrodite. Afrodite é a deusa da paixão, é a deusa da aventura, da beleza. A paixão então, a paixão em Afrodite é a paixão que a gente tem por qualquer coisa, por qualquer coisa. Paixão por uma ideia, paixão por uma pessoa, por uma criança, por uma flor, por uma comida, qualquer coisa. E a paixão é uma experiência que a gente degusta, da qual nos nutrimos mesmo, e que nos muda, nos torna a vida mais bonita, torna a vida muito mais bonita, mas ela precisa ser livre.
Ela não pode ser encaixotada. Se eu estou apaixonada por essa paisagem, eu não significa que eu tenho que cristalizar agora, paralisar a paisagem e ficar sempre nela para sempre, desse jeito. A paixão, ela precisa de movimento de se renovar. Por isso que ela é, Afrodite também é uma deusa da aventura. Ela não está presa à instituição, ela não está sustentando alguma coisa como era. Ela pode deixar o coração livre. A Afrodite também é deusa da sensibilidade do coração. A beleza de Afrodite não está ligada, não é a beleza da perfeição. É a beleza daquela combinação entre a transformação humana e a natureza e a espontaneidade da natureza. Então, na Afrodite é dança, é expressão, é espontaneidade, é alegria. Isso que é Afrodite. Todo mundo ama Afrodite. Não tem como não amar Afrodite. Só que a Afrodite é desafiadora, porque quando você se solta, você não pode ficar em caixinhas. É uma expressão essencial do amor, Afrodite. Bom, gente, deixo vocês. Querem comentar alguma coisa? Não, tô tentando digerir isso aí. Tá bom. Que coisa! Viva Afrodite. Ficamos com Afrodite. Tenha uma boa noite e tenham bons sonhos com Afrodite. Beijo. Beijo.